Olá, senhores, paz, luz. Esse é o vídeo 131. Deixa eu... Arcontes em corpos humanos. Essa informação, ela veio através do ser Osho. Deixa eu ver o nome dele aqui. Osho. Osho, na casa plataforma, casa espiritualista. Bom, antes de dar a informação, vou explicar que os arcontes são seres que não têm mais corpo. Eles são consciência. É um povo extraterrestre muito antigo, que evoluíram muito e tem certas capacidades que nós aqui na terceira dimensão não temos. Eles não são bons, são seres que manipulam as pessoas. Se eles se aproveitam daquelas pessoas que têm afinidade com as trevas, com a parte negativa, ou seja, se aproveitam de pessoas que têm raiva, que têm ódio, que têm mágoa, que debocham das pessoas, que fazem intriga, enfim, tudo que é negativo, né? Pessoas com ideias de manipulação, como as deles. Então, eles estão aqui desde quase o início da Terra, eles estão aqui. Eles têm naves, nós não vemos, mas eles têm naves. Bom, então qual foi a informação que o Osho deu? O seguinte: o que já aconteceu e que também poderá continuar a acontecer, porque eles estão aqui, sempre estiveram. Os arcontes, senhores, antes de dar a informação, os arcontes, eles manipulam, mandam nos draconianos, há uma hierarquia. Os draconianos mandam nos reptilianos, os reptilianos mandam nos greys cinza. Há greys pequenininhos que são benévolos, mas esses cinzas que têm um olho redondo. Bom, agora a informação do Osho. O que ele informou é que, vamos dizer, quase todos os políticos, ou seja, não são todos, mas o não todos é uma minoria, uns 90 e poucos % já aconteceu, e naturalmente os outros que isto não aconteceu é porque estão voltados para o bem, são benévolos, são pessoas comuns, boas, né? Que não têm sentimentos negativos dentro deles. Mas, como a maioria tem, quase todos os políticos já estão, vamos dizer, dominados. Presidentes, senadores, deputados estaduais, deputados federais e aqueles também que trabalham com eles, né? Então, o que aconteceu? O que esses arcontes, a técnica deles é a seguinte: eles são consciência. Eles entram na mente das pessoas que têm essa afinidade com o mal, né? Não, às vezes nem é com o mal, mas, sabe, tem rancor, se irritam à toa, basta ter um sentimentozinho voltado para o negativo, pronto. Eles vão lá, escaneiam
E o que é que eles fazem? O que é esse escaneamento? Porque nós temos memória dentro de nós, tudo que fizemos, até do passado. Nós temos, nós não lembramos. Nós não lembramos quem fomos na outra vida, etc. Mas nós... Então, eles escaneiam tudo. Mas o que interessa mais para eles é o presente do ser, ou seja, da pessoa que ele está escaneando. Então, ele vê o grau de escolaridade, as manias, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de lazer, como ele faz sexo com a esposa, como ele trata dos filhos, quais são as intenções dele, temperamento, se é alegre, se é triste, se diz bobagens, se gosta de beber, enfim, ele passa a saber tudo dele. Bom, então o que é que ele faz? Os arcontes fazem o seguinte: bom, já escaneou, já está tudo, ele já pegou isso tudo, está lá nele, né? Já passou, vamos dizer, para a mente dele. E, de madrugada, quando o político estiver dormindo, vai lá a equipe, uma equipe que faz isso, não precisa ser aquele que escaneou, pode ser outros, ou até podem mandar magos negros, que costumam fazer isso, vão lá, levam o corpo total, o corpo astral, o corpo perispírito, corpo mental, corpo tudo, o espírito todo, leva. E aí, o que é que eles fazem? Eles entram nesse corpo. Está lá esperando, eles querem tirar o espírito dele e tal, entra no corpo do escolhido, que consideramos vítima, né? Entra na vítima, dentro do corpo material. Então, o que vai habitar ali dentro daquele político é o espírito, que é uma consciência, que é só consciência, desse arconte. E o espírito, então, ele morre, né? Entende? Ele morre, mas ninguém sabe que ele morreu, porque retiraram o espírito, ele morreu. Aí, ele fica lá no astral, vai para algum lugar. Vai para um lugar de merecimento, alguma coisa. Porque o espírito não vai ser destruído, né? Então, vai lá. Bom, aí o que é que acontece? Ela acorda, já sabe o que é que vai pedir para o café da manhã, a preferência, que é torradinha, um pedacinho de queijo, um suco de laranja. Ninguém nota nada. A fisionomia, o corpo é todo igual, porque ele está dentro do corpo. E ele passa a ser aquele político X. Então ele passa a falar, até os gestos, tudo outro. E a família não vai notar nada, a esposa não vai notar, os filhos não vão notar. Se tiver avô não vai notar, se tiver uma sobrinha não vai notar, ninguém vai notar, nem o público vai notar. Mas, como por certas atitudes que os políticos têm, a gente pode imaginar quem poderá estar com o arconte ou não, né? Porque a informação do Osho, eles não dizem quem é. Eles sabem, mas não dizem quem é. Porque se eles disserem, nomear os nomes, vai dar problema para o médium que canalizou. Então, vai dar problema. Então, eles não dizem. Veja como eles manipulam as coisas. Por quê? E por que isso? Eles estão apavorados. Porque eles estão vendo a luz avançar, os planos da luz avançar. Tanto que teve um grande avanço na retirada dos chefes de legiões de
magos negros, que eram os draconianos. Eram 7 draconianos que estavam próximo do núcleo da Terra no abismo, comandando todos eles. Quem acha que são os draconianos que fazem certas coisas, não, são os magos negros sempre trabalharam para os draconianos. Os draconianos foram os grandes professores dos magos negros. Bom, e outra informação do Osho e do Akhenaton, em que nós não temos ideia do que irá acontecer em 2023, após o presidente eleito tomar posse. Não tem diferença de um de outro. Ganhe o X ou ganhe o Y, vai ter certos acontecimentos em 2023. Tanto faz ganhar um como o outro. Não deu dica nenhuma do que seria. Seria no problema econômico? Seria o cair das máscaras dos políticos? Seria o poder na parte econômica? Seria alguns decretos-leis? Seria prender o dinheiro de quem tem dinheiro, como o Collor fez, né, na poupança, e prender, sei lá, né? Não sei. O que será que vai acontecer? Não sei. Eu sou de opinião que, a partir depois do dia da eleição, que todo mundo tenha uma reservazinha de dinheiro em casa para possível, a gente não sabe o que vai acontecer, para pelo menos fazer compras, pagar as contas principais, a luz, o gás, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E quem puder comprar, por exemplo, feijão, que dá para guardar durante mais tempo, papel higiênico, ervilha e saco, que a lentilha, que a lentilha alimenta muito, a ervilha também. Coisas não enlatados, leite, né? Leite. Mas evitar muito enlatado, que já sabe que faz mal também. É isso que... Eles não disseram para fazer isso, mas eu acho que seria melhor a gente se prevenir. Eu vou me prevenir um pouco naquilo que eu puder, né? Puder comprar, né? Todo mundo vai poder fazer isso. Também não vou poder estocar. É alguma coisa para uns 2 meses só e tal, né? Que eu como pouco também, então dura muito, né? O feijão para mim dura muito. E não como todo dia. O arroz, né? O arroz também. Quem gosta de fubá também. Deixa eu ver outra coisa. A batata doce ela dura também na geladeira, a batata dura um pouco. A fruta que vai durar mais, que coloca na geladeira, é a maçã. Aquelas frutas que vocês observam que dura mais um pouquinho. Limão. O repolho dura bastante, né? Então, depois das eleições, fazer isso, porque a gente também não sabe se vai ter alguma manifestação após saberem o vencedor do presidente. Aí já vai ser um problema do povo. Bom, e por quê? E o que é que está acontecendo com o povo? Como ele está sendo monitorado? Não estamos aqui falando das ondas magnéticas manipulando a mente, que isso ajuda a outra manipulação. Então, os magos negros estão buzinando no povo: vota em X, vota em X, vota em Y, vota em X, outro, vota em Y, vota em X, vota em Y. Né? Num determinado candidato a presidente que as forças das trevas preferem. Então, está lá, buzinando no povo. Então, é isso que está acontecendo.
e, comecem a reparar, né? Reparar nas pessoas. Nós sabemos, a gente já sabia que muitos políticos eram reptilianos em forma humana, né? Mas às vezes alguns não querem fazer o que as trevas querem. E aí os arcontes fazem que assim eles vão fazer o que eles querem, né? Tomando o corpo. Não é ficção. Será mais fácil entenderem aqueles que já viram filmes em que um ser entra no corpo do outro. Só que não é assim, entende? Não é como nos filmes. Você chega ali, entra no corpo dele e já fica que não é assim. É retirado o corpo verdadeiro, levado para os laboratórios, né? E despacha lá não sei para onde. E ali, quando é retirado, imediatamente o arconte. Assim também podem fazer os reptilianos e os draconianos. E os magos negros também fazem. Todos eles sabem essa técnica. Muitos políticos também são magos negros encarnados em forma humana, alguns. E muitos magos negros estão encarnados em outras profissões e em qualquer ramo da sociedade, pobre, rico, classe média alta, sociedade, alta sociedade. É socialite agora, socialite. Uns até vêm só para se divertir, se distrair, curtir a vida. Então, é assim. Porque tem mais gente negativa aqui, reencarnada, do que positiva. No entanto, já estão mandando crianças que são seres muito evoluídos, né? Que já mesmo em criança vão começar a dar informações para as pessoas evoluírem, para despertarem. E aí esses seres estão apavorados, porque eles já estão perdendo um pouco, né? A retirada dos draconianos foi um grande evento, né? E é um médium que veio preparado para deixar seu corpo receber esses seres que, se esse médium não estivesse preparado, poderia queimar até o corpo dele material, né? Então eles são preparados e ali na hora tem uma assistência de vários espíritos adiantados e cientistas, né, cósmicos, que qualquer coisa que aconteça, esteja para acontecer, porque eles têm o dom de ver o futuro também, o que pode acontecer ou não, e está ali, então, médio protegido, né? Está ali protegido naquele momento. Então, senhores, o Osho e o Akhenaton lá da 7ª ou 8ª, porque eu nunca guardo, um é da 7ª, um é da 8ª, só que eu, quer dizer, não fixei no momento em que ele disse, sou ele não disse agora, porque ele já disse anteriormente em outras informações, então eu não guardei na época, então eu fico assim, qual é o da 8ª, qual é o da 7ª, mas eles são da 7ª e da 8ª, que é uma dimensão muito evoluída comparada aqui a esta 3ª dimensão, mas não tão evoluída como as próximas, né? Como a 9ª, a 10ª, 11ª, etc. Né? Bom, então então é só isso neste vídeo. Uma informação, e aqueles que quiserem despertar e que essa notícia, que essa informação vá chocá-lo a ponto dele querer se voltar para a luz, ele vai ser ajudado, gente. Vocês vão ser ajudados, é só querer. Lógico que aquele que já está, aquele corpo físico em que o arconte já está dentro, não há mais como fazer, né? Aí não há mais nada, né? Já estão. Só quem pode fazer alguma coisa são os
engenheiros siderais, né? Cientistas. Mas tem que obedecer ao livre-arbítrio também. Aquela pessoa, aquele político em que o arconte tomou conta, escolheu, porque ele sempre, com simpatia, a fazer o mal para o povo, né? Com ideias de fazer mal para o povo, fazer bem para o bolso dele, para o bolso do país, né? Vamos dizer, do país. Não pensando no povo, não pensando naquele que está lá ganhando tão pouco, não com aquele que está lá no Nordeste comendo pedra de tanta fome que tem, não pensando também nos animais, que quando estão com fome também pegam até papel, que eu já vi até papel para comer do chão. A fome é horrível. A morte pior que eu ainda acho eu sei que o câncer é uma coisa horrível, que a pessoa sente dores, mas a pessoa morrer de fome, sentir aquela vontade de comer, aí chega a um ponto também que ela já nem sente mais vontade de comer, ela vai definhando, e vai embora. Coisa horrível, né? Bom, senhores, então é só isso. Trabalhadores da luz que estejam vendo esse vídeo, procurem mentalmente ou através do chakra do coração, né, que é do amor e da cura, procurem colocar luz nesta dimensão e procurem mentalizar que ganhe o presidente que esteja, vamos dizer, mais voltado, né, para a luz. Porque nenhum nem outro são legais, mas um deles fica naquele, hesita quando começa a receber aquelas, né? Também não sei se os dois estariam com esse problema dos arcontes, também não sei, porque o Osho não falou, disse que não ia revelar. Então também não sei. E aí, deputados, vereadores, senadores, não são todos, gente, não são todos, mas é a grande maioria. E outros já nem precisam estar com os arcontes, porque já são magos negros, né? Vivendo em corpos humanos. Então, já nasceram aqui em corpos humanos esses magos negros. Mas, em muitos casos, eles querem tomar o corpo também da pessoa. Eu já tive um problema com o mago negro, e que foi colocado de uma igreja evangélica, aqui no bairro onde eu moro, e ele foi preso, levaram ele lá para as prisões extraterrestres. Simplesmente um aperto de mão. Não é bom que as pessoas... Tem gente que, para conversar, fica só botando a mão na gente. A gente se afasta e vem. E a gente quer ser educada, não quer falar, mas eu acho que se fosse agora pelas coisas que eu sei, eu dizia, para com isso, pô. Né? Porque as pessoas, ou ela está te sugando ou quer colocar alguma coisa, porque é um absurdo uma pessoa estar conversando com a outra, ou você se afastar um pouquinho porque ela está muito em cima e ela querer também ficar em cima, ou ela está te sugando. Eu não sabia dessas coisas antigamente, então, por educação, nada, fica encolhida, não fala nada, ou não se afasta, né? Que é isso? Não dá. Um simples aperto de mão, um simples tocar, que foi o meu caso, tocar aqui. Aqui. E aqui, cumprimentando. Pronto. Tá feito a magia. Isso chama-se magia negra. Isso que eles fazem é magia.
Se vocês quiserem escrever coisas no papel para bem da Terra, dizer que haja luz sempre na Terra, que a luz vença, qualquer coisa que você, na palavra de vocês, em qualquer língua, podem até escrever em várias línguas para fortalecer. Aí deixa lá escrito no papel e deixa lá no cantinho o papel. Isso chama-se magia. Tá? Então vocês podem fazer magia do bem, magia branca. Quando a gente fala, também, porque quando a gente fala, a geometria sagrada ensina, quando a gente fala, a nossa energia sai e cria formas geométricas. Fica no ar, vai formando uma egrégora, vai se juntando a uma outra egrégora semelhante. É isso que acontece com os maus. Como o mal é muito poderoso também. Quer dizer, poderoso entre aspas, né? Entre aspas, mas eles se acham poderosos. Poderosos para fazer o mal. Então, vai formando também uma egrégora e eles se alimentam. Isso já foi dito pelos seres lá de sétima, oitava dimensão, que esses seres do mal, os arcontes, draconianos, reptilianos, greys, cinza, magos negros, como é que é o nome daqueles que chamam na Umbanda? Tem uns seres aí, com outras denominações também, essas seitas que tem de Amon antigamente, tem seres daquela época de Amon, os adoradores de Amon, adoradores da época da Babilônia. É que eu, para lembrar, eu demoro muito aí, deixa para lá. Então, todos eles aspiram, se alimentam da negatividade. Eles provocam briga entre amigos, entre famílias, para gerar energia negativa para eles se alimentar. Há naves dos greys de cinza que fica lá, a nave fica lá ali, eles não se importam que vejam as naves deles, não. Deles eles não se importam às vezes. E eles veem duas pessoas aí, qual será a nossa vítima? Ah, que eles são amigos, Vamos atiçar ali para eles começarem uma discussão. A discussão começou até por causa de futebol. Uma pessoa viu, há uns anos atrás, isso. Não foi aqui no Rio de Janeiro, foi fora do Rio de Janeiro. E ela se comunicava comigo e ela mandou através do Messenger, na época, e relatou o que ela viu. E ela, como era uma pessoa evoluída, então só pode fazer quem for muito evoluído, hein? Que esteja limpo de qualquer negatividade. Aí ela direcionou o pensamento e já não lembro o que é que ela falou, e eles aí foram embora. Quando a nave foi embora, os dois ficaram olhando para o outro espantados. Por que eles estavam discutindo? Eles ficaram sem jeito um com o outro. Essa é a manipulação que eles fazem. Isso ocorre em qualquer pessoa, no trabalho, nas famílias. E esse tipo de coisa, de incentivar as brigas, os magos negros também, porque eles têm invisibilidade, né? Eles ficam ali do lado da gente. Então, quando a pessoa sentir isso com uma vontade de dar um tapa na cara do outro, com uma vontade de esganar, com vontade de retribuir em palavras, segura. Dá outra face, como Jesus disse, né? Dê outra face. Ele quis dizer isso. Segura, não fala. Porque você está sujeito a ser monitorado para sempre com aquele ser que está te incutindo, ok? Gente, então, tudo de bom.
e vamos aguardar, né, os acontecimentos. Muita calma e para que nós somos co-criadores, para que a gente não forme negatividade, tá? Muita calma, muita luz, muita coisa boa. Pensamentos bons. Pensamentos não de medo, não tenham medo, não tenham receio. Nada desses pensamentos. Pensamentos sempre positivos. Que assim seja, assim é.